Olá! Hoje o tema da aula serão as doenças tireoidianas na atenção primária à saúde. O meu nome é Gisele, eu sou professora do departamento de internato, eu sou médica endocrinologista e vou tentar dar um enfoque mais, mais generalista, tá? O que um generalista deveria saber sobre as doenças tireoidianas para tentar começar a conduzir os casos na atenção primária à saúde. Vou falar um pouquinho sobre hipotireoidismo. E antes disso, antes de entrar propriamente no hipotireoidismo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a anatomia da tireoide. Na verdade, a topografia, onde a gente vai localizar a tireoide na ocasião de um exame físico do paciente perguntar, a gente saber esclarecer melhor, tá? Aqui a gente consegue ter a imagem, né, nessa imagem aqui à esquerda, do externo, aqui o manúbrio external e aqui a glândula tireoide logo acima do manúbrio, tá? Pegando da porção crânio-caudal, a gente tem a glândula, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e logo abaixo a glândula tireoide. É um tecido mais molinho, mais macio, fibroelástico que a gente consegue palpar logo abaixo da cartilagem cricoide. Em relação à fisiologia, sabendo localizar, né, sabendo a topografia da tireoide, fica fácil para tentar fazer o exame físico e a fisiologia para entender as alterações laboratoriais que a gente vai encontrar e o porquê de cada exame alterado, o que o paciente está sentindo, qual que é a alteração, por que isso está acontecendo, baseado na fisiologia. Aqui eu peguei um esqueminha muito básico, não entrei em maiores detalhes, só mostrando no eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. É a tríade principal aí na parte da fisiologia do hormônio tireoidiano. A gente começa com o hormônio liberador de tireotrofina, que é produzido no hipotálamo, e ele então estimula lá na hipófise a produção do hormônio tireoestimulante, que é o famoso TSH. Então, começa com uma estimulação hipotalâmica, que vai estimular a hipófise a produzir o TSH, e o TSH, como o próprio nome diz, hormônio tireoestimulante, é que vai lá na glândula tireoide, na região cervical, produzir, estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos T3 e T4. A secreção do TRH e do TSH é primariamente inibida pelo T3, tá? 80% desse T3 é proveniente do T4. Então, a produção de T3 e T4, esse T3 principalmente é quem vai lá fazer um feedback negativo, tanto na hipófise quanto no hipotálamo, e aí diminui a estimulação da hipófise, diminui a estimulação da tireoide, e aí então diminui a produção hormonal. Agora entrando, né, mais especificamente no hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele é caracterizado pela produção ou ação deficiente dos hormônios tireoidianos, tá? É quando o T3 e o T4 estão ou sendo produzidos ou agindo de uma forma deficiente. Normalmente vai se caracterizar clinicamente com o alentecimento dos processos metabólicos. O hipotireoidismo, ele geralmente é classificado em três categorias. O mais comum, disparado de todos, é o hipotireoidismo primário, é o que a gente vai ver mais na prática clínica, que é o mau funcionamento da glândula tireoide, tá? Naquele eixo, né, hipotálamo, hipófise e tireoide, o primário é disfunção na tireoide, 95% dos casos é o hipotireoidismo primário. O secundário é que tem alguma disfunção hipofisária, e o terciário, que pode ter alguma deficiência hipotalâmica. A prevalência do hipotireoidismo
Aqui eu peguei um levantamento realizado no Rio de Janeiro para a gente ter um pouquinho da noção dessa prevalência no Brasil. É em torno de 10%, 9,4% em mulheres de 35 a 44 anos, 19,1% naquelas com 75 anos de idade ou mais. Isso o hipotireoidismo primário. O hipotireoidismo central, né, da hipófise e do hipotálamo, a gente sabe que é muito mais raro e bem incomum da gente ver na prática clínica. Quais os fatores que estão associados ao risco aumentado de hipotireoidismo primário? O que a gente vai ver na história clínica daquele paciente que vai dar uma sinalizada que realmente pode ser que ele tenha um hipotireoidismo primário? Pacientes com mais de 60 anos, é mais comum encontrar disfunção tireoidiana. Paciente do sexo feminino, as mulheres aí dominam em relação à tireoide. Hipo, hiper, nódulo, é tudo mais comum em mulheres. Bócio sugere para gente alguma disfunção tireoidiana. Doença nodular tireoidiana, aquele paciente que tem história familiar de doença tireoidiana. Pacientes que já receberam radioterapia na região de cabeça e pescoço, aquele paciente que tem uma doença autoimune. E aí, nesse caso da doença autoimune, tanto tireoidiana quanto extratireoidiana. Às vezes, uma doença autoimune acompanha a outra. E o uso de fármacos. Sempre se atentar um pouquinho para esse dado na história clínica do paciente, que fármacos como amiodarona, lítio, as tionamidas podem estar relacionadas ao hipotireoidismo. Pacientes com baixa ingestão de iodo, às vezes vai usar um sal que não é iodado, ou uma região pobre em iodo e que não tem essa adição no sal, como a gente ainda tem aqui no Brasil. Alguns pacientes com algumas síndromes que a gente sabe que tem uma predisposição maior a evoluir com o hipotireoidismo. Isso tudo a gente já começa a olhar com um olharzinho mais atento. E a etiologia, né? O paciente tem o hipotireoidismo. Qual que é a principal causa? Qual que é a principal etiologia do hipotireoidismo? Que a gente vai falar do primário, tá? Principal causa é a diminuição do tecido tireoidiano funcionante pela tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Os anticorpos vão à tireoide, começa a destruir o tecido tireoidiano e o paciente vai perdendo a função, né? Vai perdendo a capacidade de produzir o tanto de hormônio que seria suficiente. E tem outras causas, tem tireoidites, a doença de Graves, a gente ou ela pode evoluir naturalmente para o hipotireoidismo, ou após um tratamento com radiodo, por exemplo, o paciente pode ficar em hipotireoidismo. Pacientes com agenesia de tireoide, né, nasceram com uma ausência de uma porção da tireoide, isso também pode levar. Ou algum defeito na síntese, né, não em si no tecido, mas em algum processo, em alguma parte do processo de síntese hormonal, como uma deficiência de iodo grave, uma desarmonogênese congênita, ou alguns fármacos que bloqueiam essa síntese adequada. Então, são várias causas, mas também, mais uma vez, disparado de longe aqui, a causa principal é a tireoidite de Hashimoto. E as manifestações clínicas do hipotireoidismo? O que eu vou perguntar para o paciente se eu suspeito que ele tem um hipotireoidismo, né? Ou se ele tem o hipotireoidismo, eu quero saber se ele tem alguma alteração clínica, o que eu vou perguntar na anamnese, quais os dados mais importantes para eu avaliar se ele continua com uma clínica ou se ele está bem compensado, além do exame laboratorial. Temos sonolência, dor no corpo, ganho de peso, cansaço. Aí a queda de cabelo é uma questão muito comum e que eles já vêm achando que está com problema de tireoide. Uma intolerância ao frio, o paciente sente mais frio que o habitual. Depressão, pele seca, constipação intestinal. E aqui um quadro bem extenso dessas manifestações. Astenia, alentecimento, pele seca, parestesia, sonolência,
intolerância ao frio, distúrbios menstruais, aumento de peso, bose, constipação intestinal, rouquidão, dores musculares, câimbras, pode ter queda de cabelo, bradicardia, diminuição da audição, dispneia, hipertensão diastólica, cardiomegalia, derrame pleural. Sim, N queixas e muitas delas inespecíficas, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí e já sair falando, isso deve ser da tireoide. A gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais minuciosa e contar, claro, com o exame laboratorial para ajudar a gente. Algumas coisas importantes, que às vezes a gente, no exame de sangue, né, no exame laboratorial ou no exame de imagem, a gente detecta aquilo e já na ansiedade acaba tratando, mas a gente tem que saber que isso também pode ser da disfunção tireoidiana, se ela não estiver compensada, e compensar primeiro a função tireoidiana para depois avaliar o tratamento dessas comorbidades. Por exemplo, dislipidemia, aumento de LDL e colesterol pode ser secundário ao hipotireoidismo. Doença hepática gordurosa é mais comum em quem tem hipotireoidismo. Alterações menstruais, oligomenorreia, amenorreia primária ou secundária e, sobretudo, a menorragia pode acontecer. Questões como anovulação, infertilidade, redução de libido, disfunção erétil, oligospermia. Isso tudo pode estar presente quando o paciente tem hipotireoidismo. E essas anormalidades geralmente revertem com tratamento adequado. Aqui eu vou enfatizar uma queixa clínica que é muito comum e às vezes o paciente que tem o hipotireoidismo joga a culpa toda do seu excesso de peso na tireoide. E aí eu queria saber, né? Queria falar com vocês se isso é um mito ou se é uma verdade que a tireoide está tão amplamente assim relacionada com a obesidade. Aqui, ó, eu extraí esse parágrafo na íntegra do livro, só para vocês terem uma noção. O ganho de peso pode ocorrer em até 50% dos pacientes que têm hipotireoidismo. Porém, geralmente ele é modesto e consequente, sobretudo, à retenção hídrica. Então, o paciente sim pode ganhar peso, mas pouco, e relacionado principalmente à retenção hídrica. O autor, né, ele estava com uma coorte de 100 mulheres com hipotireoidismo primário, e o ganho de peso foi relatado na consulta inicial por 41 pacientes, e dessas 41 pacientes, né, ali quase os 50% que ganhou peso, 35 ganharam até 5 quilos, então não foi um valor, né, tão alto assim, não deixa ninguém praticamente com obesidade. 5 pacientes ganharam entre 5 e 10 quilos, e somente uma paciente ganhou mais de 10 quilos. Contudo, 50 pacientes, ou seja, 50% daquelas pacientes tinham IMC normal, 36 tinham sobrepeso e apenas 14 apresentavam obesidade, que são os percentuais compatíveis aos da população geral brasileira. Então, assim, o que ele quis dizer com esse monte de dados? Que, ao contrário da crença popular, o ganho de peso excessivo, aí aqui excessivo, 50% vai ganhar peso, mas o ganho de peso excessivo não costuma ser uma complicação habitual do hipotireoidismo. E aí a gente tem que esclarecer isso para o paciente. Não é falar, não, você está acima do peso porque está comendo. Não. Mas delicadamente você vai falar, olha, o hipotireoidismo sim faz a gente aumentar um pouquinho de peso, mas provavelmente não é só isso que está causando esse excesso de peso da senhora. Nós vamos ter que procurar outros fatores, né? E aí conversar e oferecer as opções de abordagem, de tratamento. E o diagnóstico laboratorial e o tratamento do hipotireoidismo? Como a gente vai fazer? O paciente, então, tem hipotireoidismo, né? Ou estamos com suspeita de hipotireoidismo. Primeira coisa é dosar o TSH e o T4 livre.
Não existe ficar dosando T3 e T3 reverso para hipotireoidismo, tá? Geralmente o TSH e o T4 livre são suficientes. O paciente que tem um TSH normal e o T4 livre normal, está descartado o hipotireoidismo. Se o T4 está baixo, ou normal, na verdade, desculpa, o T4 normal e o TSH aumentado, isso caracteriza para gente um hipotireoidismo subclínico. E se o TSH está baixo, normal ou um pouquinho aumentado, e o T4 livre está baixo, você pode até pensar num hipotireoidismo central, porque a tendência é se a tireoide está insuficiente, o TSH tem que aumentar. Se o TSH não está aumentando, mesmo com a tireoide produzindo pouco hormônio, pode ser que ele não esteja estimulando a tireoide o suficiente, né? Ele não consegue subir, ele não consegue estimular a tireoide, e aí vai ter pouca produção de hormônio mesmo. Então, é uma possibilidade, a endocrinologista vai mexer com isso. E o TSH aumentado e o T4 livre baixo, que é a alteração laboratorial típica do hipotireoidismo primário, vai então fechar, né, o diagnóstico de hipo primário, e o tratamento é com a levotiroxina. Aí, habitualmente, numa dose de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo por dia. O tratamento, como eu já disse, é a levotiroxina. Como deve ser prescrita a levotiroxina? Aí aqui uma dica prática, tá? E vocês vão escrever isso muito. Os pacientes devem tomar medicação de manhã, em jejum, 30 a 60 minutos antes do jejum, tá? Eu tomo omeprazol. Primeiro a levotiroxina, espera pelo menos 30 minutos, faz o uso lá do seu IBP, espera o jejum necessário para aquele tipo, e aí depois que você vai tomar o café da manhã. Nos adultos, então, em geral, a dose vai ser de 1,6 a 1,8 microgramas quilo dia. Atenção na hora de fazer a receita, tá? É MCG. Levotiroxina, por exemplo, 75 mcg, não é mg. Às vezes a gente, numa distração, acaba colocando isso. E claro que não é possível, mas vai que esse paciente vai manipular a medicação e manipula em miligramas, né? É uma catástrofe. E 75 a 100 microgramas por dia, uma média de dose da mulher, e de 100 a 150, uma média de dose dos homens. Paciente jovem, você pode começar com a dose cheia, não tem problema, né, com a dose plena. E naqueles pacientes maiores de 65 anos, ou que tem uma coronariopatia, uma arritmia, ou que você percebe que aquele hipotireoidismo está evoluindo há muito tempo, o paciente está sem tratamento, às vezes a gente é um pouquinho mais parcimonioso nesse começo, começa com uma dose menor e vai titulando isso a cada 15 dias, dependendo do caso, um mês, tá? É um tratamento simples, barato, disponível pelo SUS, paciente bem tolerado, efeito adverso, assim, é raríssimo algum paciente apresentar, mas nós estamos tratando mal os nossos pacientes. Um levantamento do Brasil, uma média de 50% dos pacientes em hipotireoidismo ainda permanecem com TSH alterado. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e ver se a gente conduz melhor esses casos. Aqui são as marcas, os nomes comerciais, as doses de levotiroxina que a gente encontra disponível no mercado e as metas, tá? Geralmente, se o paciente está ali dentro do intervalo de confiança que o laboratório dá como normal, tá ok. Se ele estiver mantendo ali, tudo bem. Algumas referências colocam umas metas um pouquinho mais baixas, por exemplo, até 60 anos, abaixo de 2,5, até 70, abaixo de 4, e maior que 70, aí a gente é um pouquinho mais permissivo, pode ficar entre 4 a 6 de TSH. E como que a gente vai ver se o paciente está respondendo bem àquela dose de medicação, se a gente está precisando ajustar? Nesse caso, a gente vai avaliar pelo TSH, a gente vai dosar o TSH, podemos dosar o T4 livre também, não tem problema, após 6 a 8 semanas do início do tratamento, tá? A gente fala para ele tomar direitinho, e é mais ou menos depois de 2 meses que ele estiver usando a medicação, ele repete os exames
orientá-lo no dia de manhã, em jejum, não tomar medicação, coletar o sangue e tomar a medicação depois. E caso o TSH persista alterado, né, ele continue em hipotireoidismo, a gente vai aumentando a dose da levotiroxina, dependendo do nível do TSH, 12,5, 25 microgramas, até que se consiga a normalização, e vai avaliando a cada 2 meses. Atingir uma estabilidade, aí a gente vai ver esse paciente com um pouquinho mais, um intervalo um pouquinho maior a cada 6 meses, dependendo da situação a cada ano. Aqui só para falar que eu não comentei, para a gente tentar avaliar a etiologia do hipotireoidismo, se for necessário, né, como a maior parte é tireoidite de Hashimoto, a gente pode solicitar, para descobrir essa etiologia aí, os anticorpos, antitireoperoxidase e antitireoglobulina, tá? Anti-TPO e anti-TG, para avaliar se é da autoimunidade. Um desses dois vindo positivo, a gente caracteriza o Hashimoto. Para o próximo tema, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o hipertireoidismo, né? Vamos ao contrário agora do hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a deficiência, é o alentecimento, e o hipertireoidismo é o hiperfuncionamento, tá? Aqui só uma distinção rápida entre hipertireoidismo e tireotoxicose. O hipertireoidismo é a hiperfunção da glândula tireoide. É quando a glândula tireoide está produzindo muito hormônio, ela está funcionando mais do que o habitual. E a tireotoxicose é a ação do hormônio tireoidiano. Não necessariamente ocorre um excesso de produção, e sim um excesso da ação daquele hormônio no metabolismo no tecido periférico. O hipertireoidismo também aqui, um dado da epidemiologia, também é mais comum em mulheres que homens, numa proporção aí aproximadamente 5:1. No hipotireoidismo, principal causa, doença autoimune, tireoidite de Hashimoto. No hipertireoidismo, principal causa, doença autoimune, doença de Graves, aqui em torno de 60% a 80% dos casos. A doença de Graves, ela costuma vir acompanhada, né, de bócio difuso, esse aumento da região cervical, oftalmopatia com proptose ocular, e pode ter uma dermopatia também, que é um mixedema pré-tibial. Então, um paciente que apresenta sinais e sintomas de hipertireoidismo e você observa que a região cervical dele está com um volume maior na topografia de tireoide, com os olhos um pouquinho ressaltados, a gente já pensa logo em doença de Graves, que é a mais comum. Outras causas, pode ser um bócio multinodular tóxico, uma tireoide com vários nódulos que está produzindo hormônio, e adenoma tóxico, que é um nódulo único produtor de hormônio tireoidiano. Tem outras causas, tireoidites, alterações da tireoide induzidas por amiodarona, levotiroxina, lítio, e algumas delas são, na verdade, tireotoxicose, não propriamente o hipertireoidismo. O paciente chegou para você fazer a suspeita clínica de hipertireoidismo ou para interrogá-lo, né, se ele já tem um diagnóstico, como está essa compensação da patologia dele, o que você vai pensar, o que você vai avaliar se aquele paciente está apresentando. É comum, muito comum, aí a gente vai colocar aqui, principalmente da doença de Graves. Paciente nervoso, com sudorese excessiva, intolerância ao calor, palpitação, fadiga, perda de peso, dispneia, fraqueza, essas queixas em mais de 70% dos casos. Pode ter aumento do apetite, queixas oculares, pode ter hiperemia conjuntival, pode ter dor, alterações intestinais, distúrbios menstruais, isso tudo o paciente pode apresentar. E os sinais no exame físico você vai avaliar e geralmente vai encontrar uma taquicardia. Na doença de Graves, muito comum o bócio. O paciente pode apresentar tremor nas mãos,
Você pega a pele do paciente, você percebe algumas vezes que ele tem uma pele mais quente, uma pele mais úmida, pegajosa. Pode auscultar sopro na topografia da tireoide pelo hiperfluxo gerado, principalmente na doença de Graves. Alterações oculares, você pode avaliar. Fibrilação atrial, menos comum, mas também pode acontecer. Esplenomegalia e ginecomastia também. Tá bem. Então, vimos a queixa clínica, suspeitamos que aquele paciente tem uma tireotoxicose, né? Tem um excesso de ação do hormônio tireoidiano ali, e aí nós vamos querer saber por que daquela tireotoxicose, se realmente está acontecendo, ou se são outras etiologias, uma ansiedade mesmo, que não esteja relacionada à disfunção tireoidiana, por exemplo. Você vai dosar TSH, T4 livre, igual no hipotireoidismo. E aqui sim, aqui cabe a gente pedir o T3 total, em alguns lugares que tiver disponível o T3 livre. E aí, o que a gente vai esperar encontrar no exame laboratorial? É um TSH diminuído. Por quê? Porque está tendo muito hormônio tireoidiano. Se eu tenho muito hormônio, ele vai lá na hipófise, no hipotálamo, diminui a secreção de TRH e TSH, e aí então o TSH vai estar diminuído pelo excesso de hormônio tireoidiano. Nesse caso, como que a gente vai conduzir? Se eu tenho TSH baixo, T4 aumentado, eu vou tentar avaliar qual é a etiologia desse hipertireoidismo do meu paciente. Pode ser através da dosagem de ultrassom, da realização do ultrassom e da dosagem do TRAB, que é um anticorpo estimulante da tireoide, tá? Ele vai lá no receptor de TSH e estimula a tireoide a produzir hormônios. E aí, se esse paciente, realizando esses exames, tiver um bócio difuso e o TRAB positivo, a gente confirmou doença de Graves. Eu geralmente começo por esse braço porque Graves é mais comum e ele provavelmente vai ter um TRAB positivo, então aqui eu já resolvi o problema do paciente. Tem um bócio nodular e tem um TRAB negativo, provavelmente é um bócio uni ou multinodular. E se o paciente tem um achado ultrassonográfico variável, né, que não especificou nenhuma doença, e um TRAB negativo, eu vou pensar nas outras causas. Ele tem TRAB negativo, não tem nenhum nódulo ultrassom, vou pensar numa tireoidite, numa ou iatrogênica, né, porque o paciente está tomando remédio iatrogenicamente, ou factícia, porque ele está tomando intencionalmente, querendo algum outro ganho secundário, ou induzida por algum outro fármaco, amiodarona, iodo, lítio, ou hipertireoidismo ectópico. Que, se eu não conseguir definir com ultrassom e o TRAB, eu posso fazer uma cintilografia e avaliar a captação de iodo na tireoide. Se a captação estiver aumentada, se eu estiver captando muito iodo, provavelmente é porque eu estou produzindo muito hormônio, aí eu vou avaliar se é uma captação única ou multifocal, se eu tenho um nódulo captando, ou se eu tenho vários nódulos captando, ou se é uma captação difusa da tireoide toda, sugerindo para mim uma doença de Graves. Se tiver uma captação baixa, provavelmente não é produção, não é hipertireoidismo, eu vou pensar nas outras causas também, que é a tireoidite, que é a liberação de muito hormônio tireoidiano de uma vez, ou a ingestão de hormônio, ou alguma outra tireoidite induzida por algum outro fármaco. TSH normal, T4 livre normal, eutireoidismo. O TSH normal ou aumentado e o T4 livre e o T3 aumentados é porque o TSH está estimulando muito a tireoide. Pode ser por uma hipersecreção de TSH inapropriada, por um adenoma, né, um tumor hipofisário. E o TSH baixo e o T4 livres normais é aí o hipertireoidismo subclínico. É uma doença que a gente vai ver nos próximos slides.
para tratar o hipertireoidismo, a gente tem algumas opções e aí vai depender muito da etiologia, tá? Pode ser medicamentoso, pode ser iodo radioativo, cirurgia, mas isso fica a critério do especialista definir. Habitualmente, a gente diagnosticou, o paciente está ali muito sintomático, a gente começa com tratamento medicamentoso, compensa ele até esclarecer a etiologia mais a fundo, ou então dá uma melhora clínica nele para depois a gente ponderar qual vai ser o melhor tratamento. Para sintomas, né, que eu não estou tratando o problema em si, eu estou tratando da sintomatologia. O tremor, a taquicardia, a gente pode dar um beta-bloqueador, se não tiver contraindicação, propanolol, 40 a 120 miligramas dia em 3 tomadas, por exemplo, 40 3 vezes ao dia, atenolol, e isso vai durar umas 2 a 4 semanas, até o tapazol, que é a tionamida, né, o metimazol, que a gente costuma usar mais, começar a fazer o seu efeito, no bloqueio da síntese do hormônio tireoidiano. E das tionamidas, né, que é o tratamento propriamente dito, tem o metimazol, propiltiracil, o metimazol mais utilizado. O perfil de segurança é um pouco melhor que o propiltiracil. O propiltiracil fica reservado para alguns casos de intolerância ao metimazol e principalmente primeiro trimestre de gestação. Como que a gente começa esse tratamento? Vai depender da dose de hormônio tireoidiano que aquele paciente está apresentando no laboratório, tá? Se a levotiroxina, se o hormônio tireoidiano, desculpa, estiver 1 a 1,5 vezes acima, né, do limite superior de normalidade, você começa com uma dose baixinha, de 5 a 10 miligramas dia, uma tomada, dose única diária pela manhã, do metimazol. 10 a 20 miligramas, se tiver entre 1,5 e 2 vezes o limite superior, aqui o T4 livre, que a gente está avaliando, e de 30 a 40 miligramas, se o T4 livre tiver 2 a 3 vezes o limite superior. Depois que esse tratamento foi começado, a gente vai avaliar a resposta terapêutica 6 semanas aproximadamente, com a medida do T4 livre e do T3. A gente não fica dosando o TSH porque ele demora a responder, tá? Ele às vezes fica suprimido e o paciente já está clinicamente compensado com T4 livre normal. E a gente vai avaliando isso para tentar deixar o paciente na menor dose possível das tionamidas. Não é protocolar, mas geralmente quando a gente vai começar o tratamento com o tapazol, o metimazol, a gente costuma pedir um hemograma e pedir alguns exames de função hepática das transaminases, tá? TGO, TGP, UMGT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, porque a gente sabe que essas medicações podem levar a hepatite, tá? Uma hepatopatia colestática ou uma hepatite fulminante. Então, eu gosto de pedir, e o hemograma pelo risco de granulocitose. A gente sempre pede, a gente orienta o paciente que se ele começar com dor de garganta, febre alta, algum sinal de infecção, que ele procure um pronto atendimento e relate que ele começou a usar a medicação e faça um hemograma para ver se está evoluindo com alteração nos exames laboratoriais. Algumas reações adversas, né? As comuns, que podem dar alterações cutâneas, prurido, intolerância gastrointestinal, e as mais raras e mais perigosas, né? A granulocitose, hepatite colestática, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é comum, né? É bem raro até, mas a gente tem que cuidar, porque isso pode prejudicar e levar o paciente a óbito. O nosso próximo tema, continuando aí a nossa saga da tireoide, são os nódulos tireoidianos. A primeira coisa que eu gosto de ressaltar quando eu vou falar dos nódulos tireoidianos é do sobrediagnóstico, tá? Dos pedidos excessivos de ultrassom de tireoide. O ultrassom de tireoide não faz parte de exame de rotina, tá? Vou fazer um check-up, vou pedir um exame de ultrassom de tireoide. Não, ele não tem essa indicação.
E não existe, assim, um consenso de quando se deve solicitar um ultrassom de tireoide, mas tem algumas situações que a gente sabe que ele pode trazer um benefício no auxílio diagnóstico, numa exclusão de alguma doença. Por exemplo, pacientes com disfunção tireoidiana, né, no protocolo de hipertireoidismo, a gente geralmente solicita um ultrassom de tireoide para a gente ajudar, para ver se tem algum nódulo, se é multinodular, uninodular, se tem um BOS aumentado, pode avaliar um Doppler se tem um fluxo aumentado. No hipotireoidismo também não está errado, a gente pode solicitar. Histórico de radioterapia cervical, né, na região de cabeça e pescoço, paciente que já teve radioterapia local, a gente pode pedir para avaliar se tem algum nódulo, que ele tem um risco maior em ter um nódulo de ser maligno. Se ele tem alguma massa palpável, alguma adenomegalia cervical, faz parte, né, da exclusão dessa adenomegalia, se não é uma metástase de um tumor tireoidiano. E algum sintoma clínico, alguma alteração anatômica que nos leve a solicitar aquilo, né? Se ele tem alguma disfonia, alguma disfagia, você repara que ele tem um BOS, um aumento de volume tireoidiano, você vai pedir um ultrassom para te ajudar a esclarecer. Como eu disse, cuidado com o excesso de exames, o sobrediagnóstico, e isso gerar uma ansiedade ou algum tratamento desnecessário para aquele paciente. E aí, temos então um nódulo tireoidiano, e a primeira coisa que o paciente vai querer saber é se aquilo ali é um câncer, tá? Ele vai primeiramente perguntar, né? Ou às vezes ele não vai perguntar, mas você sabe que o que ele quer que você responda é que aquilo não é um tumor, que ele não precisa preocupar. E como que a gente vai responder isso para o paciente? Só que falando um pouquinho da epidemiologia, é comum a gente achar nódulos tireoidianos, tá? Pode ser solitário, pode ser um bócio multinodular. Quando a gente faz um ultrassom de tireoide, mais de 50% das vezes a gente vai encontrar alguma alteração, a gente vai encontrar algum nódulo e vai gerar uma ansiedade naquele paciente, né? Os nódulos são mais comuns em pessoas idosas, mais uma vez as mulheres, indivíduos com deficiência de iodo ou pacientes com exposição à radiação. Quando a gente diagnostica um nódulo, né, o nosso principal objetivo naquele manejo ali é descartar a possibilidade de um tumor, que seja um câncer, e caracterizar se aquele nódulo ali ele está implicando em algum aumento, né, na produção hormonal, alguma disfunção hormonal da tireoide. As causas mais frequentes de nódulos são cistos, né, que são os nódulos preenchidos por colóide, por material líquido não celular. As tireoidites podem ser neoplasias foliculares e pode ser os termidos carcinomas, em casos de 5 a 10%. Qual paciente que eu vou me atentar? O que me acende uma luz, assim? O que me deixa um pouquinho mais temerosa quando eu vejo um nódulo? Em quem que eu devo ter um pouquinho mais de medo que aquilo ali seja uma neoplasia maligna? Eu vou suspeitar mais quando é um paciente que tem uma história familiar de carcinoma medular ou neoplasia endócrina múltipla. São tumores raros, mas com comportamento mais agressivo e que tem essa parte genética, essa história familiar bem importante. Aquele paciente que fez radioterapia prévia na região de cabeça e pescoço, um nódulo que tem um crescimento rápido, ainda mais é um nódulo que o paciente está tomando uma medicação, ele está com o TSH bem baixinho, mesmo a tireoide não sendo estimulada pelo TSH, aquele nódulo está crescendo muito. A palpação, a gente pode ver nódulos firmes, nódulos endurecidos, com uma consistência mais pétrea. Quando os nódulos estão fixos, as estruturas adjacentes, às vezes na palpação percebe-se que ele não é tão móvel assim. E com alterações, a paralisia de cordas vocais, quando a gente encontra uma linfadenopatia satélite, ou encontra uma metástase à distância, e aí na busca do tumor primário, se você encontrar um nódulo, aquilo ali, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado.
E quando que é uma suspeita moderada, né? Você vai ficar com uma tensão, mas também não vai descabelar. Por quê? Pacientes jovens, né, idade menor que 20 anos ou maior que 70 anos, são pacientes de maior risco de tumor maligno, sexo masculino, embora a maior parte dos nódulos sejam no sexo feminino, os nódulos no sexo masculino, a grande maioria também é benigno, né? Embora seja mais comum ser câncer se for no homem, o nódulo no homem, a maior parte deles é benigno. História de radioterapia, nódulos grandes, tá? Pacientes com nódulos grandes, a gente tem um pouquinho mais de atenção. E se ele tem algum sintoma compressivo, ou está com disfagia, ou está com disfonia, dispneia, isso tudo pode acontecer. Embolsos volumosos, ou dependendo da localização do nódulo. E aí, então, temos um nódulo de tireoide, ou a palpação suspeitamos que tem um nódulo tireoidiano. O que a gente vai solicitar? O ultrassom de tireoide, TSH e o T4 livre. Se o paciente tem tireotoxicose, né, você percebe que ele tem disfunção hormonal associada ao nódulo, primeiro você tem que caracterizar se aquele nódulo que está produzindo o hormônio ou não, né, nódulo quente, vai tratar sobre terapia quente, que ele é hiperfuncionante, tá? O nódulo capta mais contraste. Então, você vai ter a terapia específica. E se tem uma disfunção tireoidiana, mas não é aquele nódulo que está, né, fazendo essa disfunção, não é ele que está produzindo esse hormônio, aí está indicado a punção. Se o paciente está em hipotireoidismo ou eutireoidismo e o nódulo é muito pequenininho, menor que 1 centímetro, você pode só acompanhar, se não tiver nenhuma característica que te preocupe, a ultrassonografia, ou se tiver algum ultrassom com imagem sugestiva de malignidade, você pode ponderar a realização da punção. E aí aqui, nesse quadrinho do meio, se a gente tem um paciente com hipo ou eutireoidismo, e que se ele tem um nódulo sólido ou misto, aqui a gente não está falando de cistos, né? A gente está falando de nódulos sólidos ou misto, e ele é hipoecogênico, ele é hipoecóico, maior que 1,5, maior que 1 centímetro, a gente pode avaliar a punção. Se ele é iso ou hiperecóico, maior que 1,5 centímetro, a gente avalia a punção. E se ele é espongiforme, maior ou igual a 2 centímetros, a gente avalia essa punção. O que é a punção? PAF, né, a punção aspirativa por agulha fina, você com probe de ultrassom, geralmente é guiada por ultrassom, localiza aquele nódulo e com uma agulhinha mesmo, uma seringa, uma agulha, você tenta aspirar o material daquele nódulo, tá? Geralmente saem células e você faz a análise citológica. De acordo com a avaliação do patologista, ele classifica, geralmente usa a classificação de Bethesda, e aí vai te dar a análise daquele nódulo, e de acordo com aquela análise, você vai definir o que será a conduta dali em diante. Se é um câncer, se é um nódulo benigno, se é indeterminado, vai ter que repetir a PAF, tá? E aí, isso a gente vai avaliar depois. O importante, lesão benigna Bethesda 2. Você tá lá manejando o nódulo, vê um Bethesda 2, ótimo, que legal. Você pode liberar aquele paciente, tá? E aí seguir com ultrassom após 6 a 24 meses, só para ver se o nódulo não está mudando as características, se não está crescendo. Nos outros casos, encaminha que a gente vai definir, tá? Às vezes, eu não uso aquela regrinha de maior que 1 centímetro, maior que 1,5, maior que 2, tá? Eu gosto mesmo de usar esse score aqui da Academia Americana de Radiologia, que chama TIRADS. Ele dá as características do nódulo, aí, dependendo das características, a gente faz uma pontuação, a gente classifica ele de TIRADS 1 a 5, e aí ele determina para a gente o que vai ser feito de conduta.
Quais as características do nódulo que a gente tem que ter um pouquinho mais de medo? O que acontece? Às vezes, o ultrassonografista ainda não se inteirou aí do TIRADS e não coloca todas as características bonitinhas para a gente e nem dá essa classificação. Então, é bom a gente saber, né? E aí, em questão de prova também, às vezes cai, quais as características que nos levam a pensar mais, que são mais sugestivas de nódulos malignos que benignos. Bom, então, em relação à composição, os nódulos sólidos ou predominantes sólidos são mais sugestivos de malignidade. Em relação à ecogenicidade, nódulos hipoecogênicos ou marcadamente hipoecogênicos pontuam mais, eles são mais clarinhos, assim, mais brancos, tá? Vamos falar que são hipoecogênicos, né? Em relação à forma, quando eles são mais altos que largos, eles são menos ovalados, também é um fator de risco. Quando ele tem margens irregulares ou quando você percebe extensões extratireoidianas, e é essa extensão extratireoidiana, né, é bem sugestivo, 3 pontos. E os focos ecogênicos, cauda de cometa, é característica geralmente de nódulo benigno. Então, tá lá na sua prova uma questão, tem alteração, cauda de cometa, chance de ser tumor é menor. Porém, se ele tiver microcalcificações, sinaliza para a gente um risco maior de um nódulo maligno. E aí, como eu disse, de acordo com a pontuação, ele vai ser classificado até 5 de TIRADS e, de acordo com a classificação, ou você vai funcionar se for maior ou igual a 2 centímetros, no caso de TIRADS 3, se for maior ou igual a 1,5 centímetro, vai fazer o acompanhamento ultrassonográfico, e o TIRAD 5, que é aquele nódulo altamente suspeito, maior que 1 centímetro a gente funciona, e maior que meio centímetro a gente acompanha. Tem-se uma tendência de cada vez funcionar menos nódulos menores, porque são pequeníssimos, o risco daquilo ali evoluir para um carcinoma metastático invasivo é muito pequeno, dá tempo da gente acompanhar o nódulo crescendo. E aqui a classificação de Bethesda, então eu fui lá, fiz a punção, fiz o TIRADS, achei que deveria funcionar, fiz a punção, veio a classificação de Bethesda para mim, e essa classificação, então, vai definir se eu devo tratá-lo como um nódulo maligno, né, devo continuar a propedêutica de um nódulo maligno, ou se eu paro por ali, porque as características são de nódulos benignos, a citologia confirmou isso para mim. Bethesda 1 e 3, geralmente a gente repete a punção, tá? E daí há 3 a 6 meses, acima de 3 meses, né, a gente repete a função. Bethesda 2 é o que todo mundo gostaria de ver, um nódulo benigno. E 4, 5 e 6 tem uma chance maior de ser maligno, e aí a gente avalia a possibilidade de cirurgia junto com o paciente. Podemos confiar na PAF, principalmente ela guiada por ultrassom, nas mãos de uma pessoa capacitada, ela tem aí um falso negativo de menos de 2%, então dá para a gente confiar bastante. Mas onde que eu vou achar esse TIRADS? Como que eu vou fazer? Né, muita informação, eu não vou decorar isso tudo. Gente, hoje em dia a gente tem celular, e no celular, ou né, num computador que vocês tiverem disponíveis, não tiver internet, vocês conseguem essa calculadora aqui de risco, como essa, tem várias outras, tá? Se colocar TIRADS lá, acha, calculadora de nódulo, de risco de nódulo tireoidiano, isso tudo aparece no Google. E aí vocês completam com idade, sexo, tem história familiar de câncer, quanto que tá o TSH, tem autoimunidade, o tamanho do nódulo, as características, né, de consistência, ecogenicidade, margem, a forma, se tem microcalcificação, se tem linfonodo suspeito, isso tudo você consegue colocar relacionado à ultrassom que vocês pediram, e aqui ele vai calcular e vai recomendar o que deve ser feito, tá? Aqui um ultrassom, só para vocês terem noção, né, o que são os nódulos tireoidianos. Olha esse daqui, todo irregular, mais clarinho, né, mais branquinho.
hipoecogênico. Parece que tem algumas microcalcificações, esses pontinhos mais clarinhos ainda, estão sugerindo para a gente um tumor maligno. E por fim, mas não menos importante, as disfunções tireoidianas subclínicas. Eu resolvi falar delas também porque é bem frequente o paciente chegar com uma alteração hormonal, às vezes ele tem só o TSH, ou ele tem só o TSH alterado e o T4 livre normal. E às vezes a gente não sabe muito o que fazer com aquilo ali, né? Então, apresento-vos as disfunções tireoidianas subclínica, que são definidas bioquimicamente por concentrações séricas do hormônio tireoestimulante, que é o TSH, fora de seus valores de referências normais, na presença de uma concentração normal dos hormônios tireoidianos. Então, TSH alterado, T4 livre, em geral normal. Tanto o hipo subclínico quanto o hipertireoidismo subclínico são frequentes e, como o próprio nome tende a dizer, subclínico, eles não têm muitos sintomas, né? Eles não têm ainda manifestações clínicas em geral. Podem ser classificados, né? Então, eu tenho paciente eutireoideu, com exame laboratorial normal. Hipotireoidismo subclínico pode ser grau 1 e grau 2, a depender do valor do TSH. E o hipertireoidismo subclínico também pode ser classificado em grau 1 e grau 2, a depender do valor do TSH. Hipotireoidismo subclínico é quando o TSH está aumentado e o T4 livre está normal. A gente classifica em persistente ou transitório. Persistente é aquela alteração subclínica que dura além de 6 meses, né? Pelo menos 6 meses. Você repete os exames em 3 meses e ele persiste com aquela alteração. E transitório, quando você avalia um exame alterado, repete em 3 meses e aquela alteração normalizou. E pode ser, como eu disse, classificado grau 1, TSH entre 4,5 e 9,9, ou grau 2, quando o TSH é maior que 10, maior ou igual a 10. O que eu vou tender a fazer quando eu me deparo com um paciente com a suspeita, né, de hipotireoidismo subclínico? Primeiro, eu vou excluir algumas causas transitórias. Se ele está se recuperando de uma síndrome do eutireoideu doente, que ele passou por uma internação, uma enfermidade mais grave. Se ele está se recuperando de uma tireoidite, teve uma infecção viral, por exemplo, teve Covid, e aí está recuperando da tireoidite e pode ter essa alteração, mas que a gente tem tempo de avaliar, né, se vai evoluir, se vai remitir ou não. Às vezes ele estava usando a levotiroxina e parou e ainda está voltando. Então, pode ser que aconteça essas alterações. Ou ele tratou de hipertireoidismo e está na fase ali que ele está começando a evoluir para hipotireoidismo. Ou então ele está num curso clínico natural, às vezes a doença de Graves quer evoluir para hipotireoidismo. Então, a gente tenta excluir essas causas que podem ser transitórias ou não. Depois que a gente tentou excluir isso, a gente vai avaliar as causas não tireoidianas. Será que aquela alteração ali não é fisiológica, né? O envelhecimento a gente sabe que pode levar a um TSH um pouquinho mais aumentado e não ser uma patologia, ser natural da evolução da idade. A obesidade, pacientes mais obesos, né, com IMC, às vezes, em geral, acima de 40, eles podem ter um TSH um pouquinho mais aumentado, aí é questão de leptina, eles podem aumentar um pouquinho esse TSH e não ser hipotireoidismo, e sim relacionado ao excesso do peso. Mais uma vez, a síndrome do eutireoideu doente, resistência ao hormônio tireoidiano. Então, assim, a gente tenta pensar em outras causas. Confirmar o hipotireoidismo subclínico persistente. Tive uma alteração laboratorial, o paciente está bem, não está sentindo nada, foi a primeira vez que aquilo lhe alterou. A gente tem tranquilidade para daqui a 3 meses repetir esse exame e ver se isso também não foi um erro laboratorial. E se tiver persistindo essa alteração e a gente avaliar que o paciente tem orientação de tratar, a gente vai considerar esse tratamento. As mesmas causas
de hipotireoidismo clínico, em geral, são as causas do hipotireoidismo subclínico. Então, como que seria essa abordagem? Eu tenho um paciente com hipotireoidismo subclínico persistente, né? Confirmei depois de 3 meses, tá tudo certo. Ele tá com TSH aumentado e o T4 livre normal. O TSH dele tá acima de 10. Sim, eu vou tratar todo mundo, tá? Independente da idade, acima de 10, a gente trata todo mundo. E no grau 1, entre 4,5 e 9,5, 9,9, a gente avalia a idade e o valor do TSH. Paciente maior que 65 anos e tem um TSH menor que 10, habitualmente a gente não trata, tá? A menos que habitualmente a gente não trata se ele tiver mais que 65 anos. Maior ou igual a 65 anos, a gente não tende a tratar se o TSH estiver entre 4,5 e 9,9. Se ele tiver menos de 65 anos e um TSH maior ou igual a 7, a gente vai considerar naquele paciente que tem algum sintoma, então a gente pode tentar uma prova terapêutica, ou aquele paciente que você sabe que tem um risco maior de evoluir, ou porque o ultrassom ele tem alterações sugestivas de tireoidite, porque ele tem um anti-TPO, uma antitireoglobulina positiva, ou então ele tem uma doença cardiovascular, um risco cardiovascular aumentado. Nesses casos, não é legal a gente deixar ele com disfunção tireoidiana, então a gente trata. E se ele tem um menor que 65 anos, né, e tem um TSH menor que 7, a gente não tem nenhuma indicação para tratar o paciente assintomático, mas a gente pode considerar o tratamento naqueles pacientes que têm um maior risco, ou se a gente quiser fazer um teste terapêutico, se o paciente está sintomático e você acha que pode ser daquilo ali, você vai fazer uma prova terapêutica, você vai tratar, se não melhorou do sintoma, você pode suspender. Às vezes, paciente que quer engravidar, que está com alguma dificuldade, né, que a gente pode ser que aquele sintoma, aquela queixa dele seja relacionada à tireoide. Nesses casos, em menores de 65 anos, com TSH menor que 7, a gente trata para excluir essa causa. Geralmente, uma dose mais baixa, que no hipoclínico, né, no hipofranco, levotiroxina em dose única diária, também lembrar do jejum, em geral, uma dose não superior a 50. Às vezes começa com 25, daí às 6 a 8 semanas a gente repete o TSH e o T4 livre, e aí se precisar a gente aumenta. E aí do outro lado, o hipertireoidismo subclínico, quando o TSH está baixo e o T4 livre e o T3 estão normais. Sempre lembrando o hipertireoidismo de pedir o T3 junto. As causas, basicamente as mesmas causas de hipertireoidismo clínico, doença de Graves, adenoma tóxico, bócio multinodular. Lembrando aqui, no hipertireoidismo subclínico, das doses de levotiroxina no tratamento do hipotireoidismo. Às vezes vocês não fizeram uma anamnese, ou então o paciente esqueceu de falar, que ele usa levotiroxina para tratar um hipotireoidismo. E se essa levotiroxina estiver numa dose alta para aquele paciente, o TSH vai estar baixo, tá? E aí, às vezes, não é um hipertireoidismo subclínico, como vou falar, endógeno, e sim pelo excesso de levotiroxina, ou por uso iatrogênico, ou que aquele TSH está baixo porque aquele paciente está tratando uma neoplasia e está com a dose supressiva para suprimir mesmo o TSH, e aí não é um problema, e sim uma indicação de tratamento, mas isso tudo o endócrino que vai definir qual valor que vai ficar. E perante um hipertireoidismo subclínico persistente, se eu tenho um hipertireoidismo grau 2, que é aquele que o TSH está bem baixinho, está menor que 0,1, e o paciente tem mais de 65 anos, eu vou tratar de acordo com a etiologia. Aqui é um pouco a contramão, né? Se no hipotireoidismo eu tendo a não tratar o idoso, no hipertireoidismo eu tendo a tratar o idoso, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o hipertireoidismo
tem um risco, um potencial risco de arritmias, de fibrilação atrial, de alterações ósseas, né, o maior risco de osteoporose. Então, o paciente idoso é um grupo que já é de maior risco para essas patologias, então a gente não pode deixar ele com esse estímulo do hormônio tireoidiano. A gente precisa compensar, tá? E nos casos de grau 2, né, com TSH bem baixinho, e ele menor que 65 anos, se o paciente tiver sintoma, né, de tireotoxicose, ou se ele tiver doença cardiovascular ou fator de risco, se é uma mulher na pós-menopausa ou que já tem alteração óssea de osteopenia e osteoporose, a gente vai considerar o tratamento. Se ele não tem sintomas de tireotoxicose ou se não tem nenhum desses fatores de risco, se é uma mulher na pré-menopausa, que a menopausa por si só já é um fator de risco para as alterações ósseas, né, a osteoporose, a gente vai acompanhando esse paciente, tá? E se ele tiver o hipertireoidismo grau 1 e o TSH 0,1, entre 0,1 e 0,44, maior que 65 anos, tratar de acordo com a etiologia, como eu disse nesse caso, os idosos a gente tende a tratar, e menor que 65 anos, se ele não tem sintoma, já que é um quadro mais leve de hipertireoidismo, não tem sintoma, não tem fator de risco, uma mulher na pré-menopausa, a gente não vai ter intenção de tratar, né, não vai ter essa necessidade rápida de tratar. E se ele tem sintomas ou se ele tem fatores de risco cardiovascular, mesmo sendo mais jovem, a gente tem que considerar o tratamento para ele, para tirar esse fator de risco. E terminamos a aula de hoje. É um assunto bem extenso, não vou dizer simples, né? É um pouco complexo até, mas aqui eu deixei algumas referências, então vocês podem dar uma olhada nessas referências. Se tiver algum outro livro-texto atualizado que queiram utilizar, eu usei principalmente o livro do Vilar, com Endocrinologia Clínica. Eu acho ele bem completinho, uma leitura fácil de entendimento, eu acho que vale a pena. E qualquer dúvida a gente vai esclarecendo aí no decorrer da semana, que a gente vai ter as atividades. Então, na segunda e na terça nós vamos fazer a entrevista, né, a consulta virtual. E na quarta-feira a gente vai esclarecer algumas dúvidas, nós vamos fazer algumas questões. E na sexta-feira a gente começa um assunto novo, tá bom? Tchau, tchau.